essa dentina é uma dentina que pode sofrer remineralização, então a gente não tem necessidade de remover essa dentina. Então, assim, passamos a fazer procedimentos muito mais conservadores e muito mais confortáveis para os pacientes, porque a gente pode fazer essa remoção com os escavadores manuais. Então, isso em odontopediatria é extremamente assim, benéfico para a criança, porque você praticamente não precisa usar mais a broca. Então, você evita a exposição. Tá? Então, essa remoção do tecido cariado foi um avanço muito grande devido a essa filosofia da mínima intervenção. Tá? Então, a gente chama essa remoção seletiva do tecido cariado como capeamento indireto, em que a gente faz a remoção seletiva do tecido cariado, ele é indicado para lesões de cáries profundas, mas em dentes que apresentam sinais de vitalidade pulpar. Se você tiver alguma alteração radiográfica, não pode fazer. Se tiver algum sinal, esse dente acordou doendo, não pode fazer. Então, é um dente que apresenta sinais de que ele está vivo, está saudável, só está com uma lesão de cárie profunda. Você vai remover esse tecido cariado infectado e selar essa cavidade, tá? E com o que a gente vai fazer isso? A gente pode usar o cimento de ionômero de vidro, principalmente o de alta viscosidade, e as resinas compostas. O importante é que esse selamento seja definitivo e que as superfícies laterais, né, as paredes laterais fiquem livres de cárie e somente a parede de fundo fique com a dentina afetada. E esse selamento, as laterais têm que estar livres de cárie para garantir o selamento e a boa adesividade do material obturador. Porque se a gente tiver infiltração, o processo carioso vai continuar. Tá? Então, aqui a gente tem um caso de 2 molares descidos em que foi feita a remoção parcial do tecido cariado, né? A remoção total nas paredes laterais e no ângulo cavo superficial, e aqui a gente faz a restauração. No caso, foi com cimento ionômero de vidro. E o que acontecia quando eu fazia aquela remoção total de cárie? Ainda passava a sonda. Olha, essa é a prova que eu estou removendo todo o tecido cariado. Pluc! Eu fazia uma exposição, uma microexposição pulpar, uma exposição acidental. Então, nesses casos em que acontece isso, é indicado o capeamento direto. Ou seja, a indicação é exposição pulpar acidental ou em caso de traumatismos. Às vezes a criança tem uma fratura num dente anterior em que fez uma pequena exposição. Então, nesses casos, a gente vai tentar fazer a proteção e vedar essa exposição, mantendo a vitalidade do dente e estimulando a formação de uma dentina reparadora, fazer uma ponte de dentina ali. Então, é o capeamento direto. E qual o material que a gente pode usar para isso? A gente pode usar o hidróxido de cálcio e os cimentos à base de MTA, os cimentos biocerâmicos, tá? Podemos usar o hidróxido de cálcio, MTA e o biocerâmicos, tá? Esse capeamento direto, ele está no guideline da APD, mas a gente vai falar mais à frente que são coisas que já estão meio em desuso. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais disso. E uma outra questão, quando a gente faz a remoção do tecido cariado e ocorre uma exposição pulpar em volta, está removendo com a cureta, de repente você levanta, vem a exposição do tecido pulpar, um tecido vivo, mas contaminado em volta, com contaminação bacteriana, aí a gente opta, às vezes, pela pulpotomia. O indicado como tratamento pulpar conservador é a pulpotomia. Também isso pode acontecer em traumatismo, em que a criança teve uma fratura e expôs a polpa, tá? E expôs a polpa coronária, então, às vezes, é indicada a pulpotomia. Mas ela precisa apresentar sinal de vitalidade, tá? Vitalidade pulpar e reversibilidade, ou seja, não é uma dor constante, não é um dente que tem lesão endodôntica, né? Ausência de lesão. As raízes devem estar íntegras, né? Reabsorvidas até no máximo 1/3. Então, isso é um tratamento conservador. E o que a gente faz? A gente faz a remoção da polpa coronária, a gente para aquele sangramento, é um sangramento bem vivo, de uma polpa viva e saudável, a gente remove a polpa coronária, faz a hemostasia, recobre o remanescente pulpar com um material biocompatível, e o objetivo é a gente manter a polpa radicular viva e que o dente permaneça com vitalidade. Tá? E qual o material que a gente usa para fazer pulpotomia? Na última revisão da APD, eles preconizam o uso dos cimentos à base de MTA, são cimentos biocerâmicos,
E o hidróxido de cálcio já não é mais recomendado, tá? Para dentes que vão permanecer mais de 24 meses em boca. Eles indicam a pulpotomia e existem outros materiais que são utilizados também, mas a sua indicação é meio condicional. Então, assim, para dentes que vão ficar mais tempo, o mais utilizado hoje em dia são os cimentos biocerâmicos, tá? Então, aqui um exemplo da pulpotomia com MTA com biocerâmica. Você vai fazer a remoção do tecido cariado, tá? Aí você faz a remoção da polpa coronária com, com curetas, faz a hemostasia, e lá você vai ter assim a entradinha dos canais. Então, em contato com a entrada dos canais, com o tecido pulpar vivo que está lá dentro das raízes, você vai colocar um MTA, ou biocerâmico. Coloca e em seguida você faz a restauração desse dente com resina ou ionômero. E o que você vai observar é isso, ó, o canal está aqui selado na entradinha dos canais. Então, alguns autores comentam, foi feita a comparação entre a gente fazer a pulpotomia, a gente fazia muito, eu fiz muita pulpotomia quando a gente fazia a remoção total do tecido cariado, porque a gente fazia exposição acidental. Entretanto, com o advento do capeamento indireto, da remoção seletiva do tecido cariado, não, a gente não faz mais muita pulpotomia porque a gente não tem exposição, graças a Deus. E alguns autores já fizeram a comparação em que o capeamento indireto teve mais sucesso que a pulpotomia. Alguns guidelines falam que não há diferença estatística entre o sucesso do capeamento indireto e da pulpotomia. Entretanto, como a nossa conduta é sempre minimamente invasiva, a gente praticamente não faz mais pulpotomia porque não tem necessidade. Tá? Então, o capeamento indireto, a pulpotomia passou a ser pouco utilizada por causa justamente dessa nossa técnica de mínima intervenção. Então, o capeamento indireto passou a ser preferível em relação à pulpotomia. Tá? E com o que a gente vai restaurar? Sempre com ionômero de vidro ou com resina composta. O importante, como eu falei, é que o selamento seja definitivo.